Muito boa noite, hoje é dia 12 de novembro, eu sou Gabriel Santana Weiner e esse é o Andei Pensando, o nosso ponto de partida para tentar entender um pouco melhor o que está acontecendo no Brasil e no mundo, com contexto, com análise e com a minha opinião. Hoje a gente vai falar da terceira versão do projeto antifacção apresentado pelo relator Guilherme Derrite, do efeito da crise na segurança pública na avaliação do governo federal e do caso bizarro de bomba falsa que parou uma das principais vias de São Paulo por 5 horas. E ainda tem o quadro Militando, onde eu trago aqui de modo bem-humorado uma mesma notícia contada de acordo com a militância de esquerda, de direita e a minha opinião. Então, bora começar o Andei Pensando de hoje. Depois de 2 dias de intensos embates entre Câmara, o Palácio do Planalto e a Polícia Federal, o deputado Guilherme Derrite apresentou a terceira versão do seu projeto antifacção. E dessa vez ele parece ter ouvido o bom senso, seja lá quem seja o dono do bom senso em Brasília. A nova proposta abandona a ideia de equiparar facções ao terrorismo e mantém intactas as atribuições da Polícia Federal, além de endurecer as penas com um pé no chão institucional, né? O pacote agora cria tipos penais específicos para ações de facções, mira no bloqueio de bens físicos e digitais, autoriza o monitoramento de parlatórios com ordem judicial e torna hediondos crimes como domínio territorial, novo cangaço e financiamento de facções. Na prática, é um marco legal autônomo para o crime organizado, com punições que podem ultrapassar aí os 60 anos de prisão, além da transferência obrigatória de lideranças para presídios federais. A mudança não foi um gesto de conciliação, foi um recuo forçado pelo peso das instituições. A Polícia Federal alertava para o risco de conflito de competência e de vazamento de operações, o Ministério da Justiça via intervenção indevida na lei antiterrorismo e o Planalto falava em furto de autoria de um projeto que nasceu de fato no Executivo. Então, no fim das contas, o presidente da casa, Hugo Motta, disse que Derrite foi grande ao ouvir e mudar o texto, e ele pode até ter sido, mas o verdadeiro crescimento aqui foi do Congresso como espaço de freio e contrapeso, porque nesse caso o maior avanço do projeto foi ter parado de piorar. E isso, num Brasil que está acostumado a testar os limites da prudência, já é um excelente começo, né? E enquanto o Congresso avança no projeto antifacção, agora tentando dar esse marco legal para o combate ao crime organizado, foi a reação do presidente Lula ao tema da segurança pública que acabou tirando o governo do eixo. Segundo a pesquisa Quest divulgada hoje, Lula parou de melhorar na avaliação e voltou ao empate técnico entre aprovação e desaprovação com 47% a 50%. A declaração de que traficantes seriam vítimas dos usuários caiu muito mal. 81% dos brasileiros discordam dessa frase e mais da metade acredita que o Lula falou sério, que não foi um simples mal-entendido. O resultado é um freio naquele sopro de otimismo que vinha ali desde o tarifaço e do encontro com Trump. O diretor da Quest, Felipe Nunes, chamou de o fim da lua de mel com o eleitor independente. Entre esse público, a desaprovação saltou de 48% para 52%, é o maior nível desde agosto. O efeito disso é claro, né? A agenda da segurança pública, que deveria unir governo e Congresso, virou um campo de guerra política. Enquanto o Derrite corrige o excesso no projeto antifacção, Lula patina no discurso sobre a operação no Rio de Janeiro e vê a preferência pelo endurecimento penal ressurgir no centro do debate. A conta é muito simples. O brasileiro tem até aguentado reclamar da economia, mas não aceita desculpa para o crime. E o governo, que tentava construir uma narrativa de eficiência, agora tem que lidar com um roteiro um pouco mais difícil, que é reconquistar quem ainda tinha dado o benefício da dúvida. Porque na política, assim como na segurança, um mero erro de linguagem pode valer muito mais do que qualquer operação mal planejada. E falando nisso, na madrugada de hoje, uma carreta atravessada no Rodoanel parou São Paulo por 5 horas. O motorista diz ter sido sequestrado e obrigado a deixar o veículo no meio da pista, com um fio vermelho amarrado no corpo e uma suposta bomba dentro da cabine. O GAT foi acionado, o trânsito parou e a cidade viu um simulacro de explosivo gerar 40 quilômetros de congestionamento, 2 helicópteros Águia no ar e uma operação de guerra que terminou sem tiro e sem carga.
A polícia investiga se foi roubo, se foi sequestro, se foi surto psicótico, mas o fato é que bastou o medo para travar a maior metrópole do país. E esse episódio fecha o círculo do que a gente falou hoje, né? O Brasil quer segurança, mas vive numa bolha de pânico. Um projeto antifacção é discutido no Congresso, Lula perde fôlego nas pesquisas por falar fora de tom e uma carreta suspeita faz a maior cidade do país parar, tudo isso na mesma semana. É como se o Brasil tivesse preso num purgatório entre o discurso e o medo, onde qualquer sussurro vira uma sirene. Hoje o GAT desarmou um simulacro, mas o que o Brasil precisa mesmo desarmar é a tensão permanente que virou a nossa rotina, esse explosivo invisível que ainda comanda mais do que a lei. E chegou a hora do nosso quadro de toda quarta-feira, o Militando, onde eu trago uma mesma notícia contada pelo viés de um militante de esquerda, um de direita e depois te dou minha opinião. O tema de hoje é a nova pesquisa da Quest que mostra uma inversão no humor do eleitorado. A aprovação do Lula caiu para 47%, a desaprovação subiu para 50%, e o tal eleitor independente, aquele que não é nem lulista e nem bolsonarista, voltou a ficar contra o governo. Essa pesquisa é mais um exemplo de como a sociedade brasileira é ingrata. Lula tem coragem de questionar os excessos policiais, de chamar o debate para a vida nas periferias, e o que ele recebe em troca? Ataque da mídia, ataque dos mesmos que sempre quiseram militarizar esse país. É claro que a segurança importa, mas não à custa de execuções em massa de gente trabalhadora. Lula não perdeu o apoio, ele está sendo punido por ter humanidade num país que prefere justiça sumária à justiça social. E essa pesquisa da Quest, feita depois de uma campanha intensa de desinformação, só mostra como a população é influenciada pelo discursinho do medo. O presidente não disse que policial é bandido, ele só disse que ninguém pode se achar Deus só porque veste uma farda. Não está errado. É isso mesmo, a pesquisa só confirmou que todo mundo já sabia. Lula vive num mundo completamente paralelo. Enquanto o brasileiro está com medo de sair de casa, ele está com pena de traficante e chamando a operação de matança, uma operação limpa, excepcional, cujo único defeito foi a morte de 4 policiais. Quem fala uma coisa dessas depois de ver os policiais mortos, mostra que não entende sequer o país em que governa. Agora ele reclama que a aprovação caiu? Era óbvio que ia cair. Quem passa a mão na cabeça de bandido, quem desmoraliza a polícia e acha que segurança pública é um debate filosófico, sociológico, vai colher isso mesmo, rejeição. E o eleitor isentão parece que finalmente está caindo na real, né? Bom, o Lula achou que estava falando para um centro acadêmico, mas estava falando para o país real. E o país real não fez TCC sobre empatia. Essa é a diferença entre ter intenção e ter timing, né? Ele pode até ter querido mostrar sensibilidade, mas soou como uma desconexão. No momento em que a população pede respostas, pede firmeza, ele entra com relativismo e semântica. E a pesquisa mostra o resultado disso, né? Não foi a direita que ganhou força, foi a dúvida que voltou a crescer. Lula não precisa falar como um delegado de polícia, mas ele também não pode falar como um debatedor de centro acadêmico. Ele conseguiu o pior dos dois mundos: desagradar a polícia, irritar o eleitor independente e não convencer nem mesmo os próprios aliados. E com essa a gente encerra o Andei Pensando de hoje. Eu sou Gabriel Santana Weiner e foi um prazer fechar o dia com vocês. Além do Andei Pensando, eu também dou meus pitacos no timeline da Rádio Gaúcha e em outros espaços. Me segue lá no Instagram, @GabrielSWeiner, que na minha bio você descobre onde mais me encontrar. Uma boa noite e até amanhã.